queridos alunos do nono ano. Hoje a nossa aula de Biologia 1, tomada 2, né? Veremos aqui se não há problema no áudio. Capítulo 6, Estudo da Evolução Biológica, e como tema teremos evidências da evolução. E vamos começar com os fósseis, que foi uma aula que tivemos apenas sobre fósseis. Então aqui a gente vai abordar esses fósseis como evidências da evolução. Tem outras e vamos começar com eles, certo? Falando bem resumidamente sobre esses fósseis, a gente viu que são restos ou vestígios de seres vivos preservados, né? Seja em rochas, gelo, ambar, certo? E esses vestígios preservados, né, contribuem, né, para a análise da evolução, né? Eles são evidências da evolução porque contribuem na compreensão de muitas formas de vida que vivem hoje, né, estabelecendo um parentesco com o passado, certo? E analisando o conjunto de fósseis, é possível ver que o planeta em que vivemos hoje é completamente diferente biologicamente do planeta de milhões de anos atrás. Assim sendo, eles contribuem para a comprovação que a vida surgiu e modificou-se através do tempo por meio das modificações. Vimos a questão das bacias sedimentares, certo? A questão de como esse fóssil era preservado, principalmente por meio das rochas sedimentares, onde o ser vivo, seja animal, vegetal, enfim, ele era soterrado por sedimentos. Esses sedimentos deixavam o molde, né, desse ser vivo, e até chegar um momento em que era escavado e descoberto, como é exemplificado aqui na imagem, beleza? Uma outra forma dos estudos da evidência da evolução é a embriologia animal comparada, certo? A gente consegue perceber uma grande semelhança entre diversos tipos de embriões. Por exemplo, aqui temos peixe, salamandra, tartaruga, a galinha, o coelho e o ser humano. Observem que existe um padrão, né, algo muito semelhante entre esses embriões, certo? Você não consegue distinguir, né, ao fundo a qual espécie pertence, né? Essa semelhança, ela pode ser explicada se levarmos em conta que durante o processo embrionário é esboçado o plano estrutural básico do corpo, que todos eles herdaram de um ancestral em comum. Ou seja, a embriologia animal comparada, ela proporciona fazermos uma ligação em que esses indivíduos tiveram um determinado ancestral em comum que apresentava essas características durante o estágio embrionário. Deixa eu passar. Pronto, então essa é a embriologia animal comparada, comparar embriões de animais, né, como o próprio termo fala. Agora vamos à anatomia animal comparada, né, que tem por finalidade estudar as semelhanças e diferenças entre estruturas anatômicas de duas ou mais espécies para determinar o seu grau de parentesco, ou seja, vamos analisar determinadas partes do corpo, órgãos do corpo, e analisar aquilo que é semelhante, né, e aquilo que é diferente.
E dentro dos estudos da anatomia animal comparada, a gente classifica os órgãos em dois tipos: os órgãos homólogos e os órgãos análogos. Os órgãos homólogos são aqueles que apresentam a mesma origem embrionária e semelhança na anatomia, mas quando a gente vai analisar as funções, elas são diferentes. Já os órgãos análogos são aqueles que apresentam origens embrionárias e anatômicas completamente diferentes, mas exercem uma função semelhante quando analisada, estudada, verificada dentro do meio em que são inseridos. Por exemplo, a gente vê aqui esses órgãos homólogos. A gente tem o exemplo do braço do ser humano, da pata dianteira do cavalo, a asa do morcego e a nadadeira da baleia. Se a gente analisar aqui, esses ossos, que estão formando esses indivíduos, a gente consegue perceber que existe uma mesma origem embrionária durante a formação dessas estruturas. No entanto, a função desempenhada por eles é diferente. O morcego, no caso, se a gente pegar como uma função básica, voar, nadar, pegar, se locomover. Então, os órgãos homólogos, a origem embrionária é a mesma e tem uma semelhança anatômica, se você for comparar aqui essas estruturas, mas a função é diferente. Já os órgãos análogos são aqueles que a origem embrionária são diferentes, mas as funções são semelhantes. Por exemplo, a anatomia, analisando as estruturas anatômicas da asa do inseto e da asa da ave, é completamente diferente. Nervuras, quitina, ossos e penas. A origem embrionária também é diferente, ao ponto em que se formou. No entanto, a função, no caso, quando a gente analisa a função de voar, eles desempenham a mesma função. Beleza? Claro, se eu for pegar as da ave e analisar outras funções, como manter a temperatura estável, enfim, eu estou analisando apenas o fato de voar. Então, essas funções são semelhantes. Uma outra forma de evidência da evolução são as estruturas atávicas. O que são essas estruturas atávicas? Vocês já se depararam com o ser humano com rabo e galinhas com dentes? Pois é, o atavismo, ele se trata quando uma característica ancestral, ou seja, de um indivíduo bem primitivo, aparece em um organismo depois de várias gerações. Ou seja, se a gente pega aqui essa galinha com dentes, ela apresentou um ancestral que era um réptil. Lembra daquela aula de fósseis em que foi mostrada aquela espécie que era um fóssil de transição entre répteis e as aves? Pois é, aquela espécie apresentava dentes. Então, a gente pode levar uma forte consideração, uma forte evidência que essas aves derivaram de um órgão, apresentavam um ancestral que apresentavam dentes. E esses dentes foram reaparecer durante gerações, assim, bem depois. O ser humano com cauda, que é bem raro, mas existem seres humanos que nasceram com rabo, com cauda. Por quê? Porque isso aqui era uma característica presente a um ancestral, Lembra daquele ancestral comum ao chimpanzé e ao ser humano? Pois é. Era uma espécie que apresentava cauda, e quando houve a ramificação dessas espécies, essa cauda foi se perdendo com o longo do tempo da evolução. Estruturas rudimentares. As estruturas rudimentares, como eu posso dizer, são vestígios, que em alguns organismos podem estar ainda desenvolvidos, já em outros
são estruturas que perderam a sua principal função. Elas foram desaparecendo, se modificando, diminuindo, né? A gente tem como exemplo no ser humano o apêndice, né? Esse apêndice, a gente fala hoje brincando que a única função dele é inflamar, né? Porque ele perdeu a sua principal função que desempenhava nos ancestrais de muitos anos, de milhões de anos atrás. Se a gente pegar, por exemplo, o apêndice de outros mamíferos, né, como animais ruminantes, meu Deus, que é um negócio aqui. Esses apêndices, eles são bastante desenvolvidos porque ajudam, né, no processo da degradação de muitos vegetais, certo? A questão da quebra da celulose, enfim. A gente também tem aqui a questão da orelha. Ó. Percebam que essa estrutura aqui é voltada para fora nesse macaco, e no ser humano tem um vestígio que é um pouquinho voltado para dentro. Lembre-se, eu não estou dizendo que esse animal evoluiu para esse. Eles apresentavam um ancestral em comum. Pelo amor de Deus, quando vocês escutarem alguém falando que a ciência disse que o homem evoluiu de um macaco, vocês corrijam, que a ciência não fala isso. É que eles compartilham um ancestral em comum, beleza? Essas são as estruturas rudimentares, certo? Se por um lado elas estão em certa medida desenvolvidas e por outro estão em estado de desaparecimento. Temos também as evidências moleculares. O que são essas evidências moleculares? No código genético, temos a questão dos 20 tipos de aminoácidos. Os 20 tipos de aminoácidos que formam os seres vivos. Então, os seres vivos vão apresentar em comum esses aminoácidos, certo? Como a arginina, o aspartato, a cisteína, a fenilanina, o glutamato, a leucina, a lisina e por aí vai. São 20 tipos. E quando a gente vai analisar esses seres vivos vão apresentar esses aminoácidos que são responsáveis pela formação das proteínas, certo? Então, se a gente analisar que os organismos vivos se derivaram de uma única espécie, então faz sentido, né, compreender o porquê essa grande diversidade que existe atualmente compartilha esses 20 aminoácidos, certo? E as mutações, né? Sabemos que durante o processo de divisão celular pode ocorrer diversas mutações. Essas mutações podem ser boas e podem ser ruins. Se a gente pegar, por exemplo, as bactérias, algumas bactérias elas podem se tornar bactérias super resistentes a determinados medicamentos, porque elas conseguiram se adaptar, o medicamento não foi tomado de modo correto, etc, etc. Para a bactéria, essa mutação é maravilhosa, vocês não concordam? Então, ela acabou se modificando, né, por meio de mutações e ganhando a capacidade de resistir a esses medicamentos. Quando a gente fala também das mutações ruins, como o câncer, né, tumores capazes de levar à morte, então já não são mutações boas. Os organismos vivos estão suscetíveis a mutações, sejam elas boas ou ruins. E essas mutações, né, micromutações ou macromutações que aconteceram durante os milhões de anos, né, estabelecem uma evidência da evolução, que os seres vivos foram evoluindo por meio das mutações, certo?
E como exercício, hoje não teremos exercício, né? Vou dar essa tréguazinha para vocês, né? Uma coisa mais good vibes, então relax, né? Então, vou deixando meu forte abraço, um grande beijo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.